E aí, pessoal, tudo bem? Professor Micael com vocês aqui para a resolução de mais um problema. Eu resolvi trazer aqui um probleminha bem interessante e de origem nipônica. Então, tá aí um problema do ano de 1800. E é um problema japonês, tá? Bem interessante, bem simples, diga-se de passagem, mas que pode tomar aí algum tempo se você não souber qual o caminho correto a ser seguido. O enunciado diz que temos aqui dois triângulos equiláteros, o triângulo MNP, que está inscrito em uma circunferência de raio raiz de 3. Então, temos aí um triângulo MNP, que é equilátero. Acabei comendo um U aqui. Então, por favor, desconsiderem aí, considerem equilátero inscrito em uma circunferência de raio raiz de 3 centímetros. A é um ponto médio do segmento NP. Calcule o lado do triângulo equilátero ABC, que é esse pequenininho aqui. Então, o meu objetivo é calcular essa medida aqui que eu posso chamar de X, simplesmente. Então, posso designar aqui por X e esse é o objetivo do meu problema. Então, lembrando aí que os dois triângulos são equiláteros, o que o raio da circunferência vale raiz de 3. A gente pode até escrever isso aqui logo, que esse raio da circunferência vale raiz de 3 centímetros. Bom, então qual o caminho que eu acho que é mais viável? É primeiro a gente apagar esse A aqui, porque a gente vai traçar a altura. E como o triângulo ele é equilátero, essa altura vai tocar exatamente ali nesse ponto médio. Tá? Então a gente coloca o A daqui a pouco. Então vamos lá. Temos aqui um triângulo inscrito em uma circunferência. Então vamos lá ligar. Só que eu vou ligar até aqui. Então vai ser esse aí, essa seviana que eu vou considerar nesse problema. Só que essa seviana vai ser também mediatriz. Ela vai continuar até chegar aqui nesse triângulo menor, que é também equilátero. Então, meu ponto A ele vai estar aqui. Vamos recolocá-lo no seu devido lugar. Então, está aí o ponto A. Eu tracei essa seviana no triângulo MNP, ela é bissetriz, ela é mediatriz, ela é mediana, então esses dois pedacinhos aqui vão ser iguais. E ela vai conter aí o incentro, circuncentro, baricentro, todos congruentes no mesmo ponto. Então, como eu estou com a circunferência, que eu vou chamar de lambda, então como o lambda é circunscrito, estou interessado no circuncentro, então esse ponto O aqui. Ora, da circunferência a qualquer vértice vai ser raio, então essa distância maior aqui é raio, e essa distância aqui de O até N também é raio. Então, aqui também vai ser Rzão. Vamos até mudar de cor para dar a ideia do que estamos construindo aqui. Então, aqui vai ser Rzão, que é o raio da circunferência. E aqui também uma seviana. Se eu continuar aqui, vai tocar no ponto médio, vai ser a altura bissetriz. Então, eu estou interessado agora nesse 30 e nesse 30. E aí, uma propriedade interessante, você pode guardar aí sempre que você tiver um triângulo 30-60, tá? Então, se você tem um triângulo retângulo 30-60, olha lá, se aqui for 2x, oposto a 30 é x, adjacente aqui, x raiz de 3. Então, é sempre interessante esse resultado, porque ele poupa um certo trabalho. Então, se aqui é R, esse pedacinho de O até A vai ser R sobre 2. Vamos apagar aqui esse triângulo. Então, esse pedaço aqui, R sobre 2. Ora, agora vamos atacar esse triângulo ABC.
cuja medida é x, e o que eu quero justamente é esse segmento x. Quanto vale o lado desse triângulo menor? Então, esse triângulo aqui, observe que aqui a altura do triângulo equilátero, de lado x. E aí, essa fórmula, por favor, essa você guarda com carinho, tá? A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, uma fórmula bem conhecida, tá? E que você que vai prestar os exames não pode esquecer. Então, L raiz de 3 sobre 2, a fórmula da altura. E se esse lado é x, esse pedacinho aqui vai ser x raiz de 3 sobre 2. Olha lá. E nesse ponto é que realmente a sua decisão ela vai fazer uma certa diferença, tá? Qual caminho você vai adotar, já que você tem esse segmento aqui de O até esse ponto, que é um ponto médio também do triângulo, tá? Então esse ladinho aqui é igual a esse, ou seja, esse pedacinho aqui vale x sobre 2. Então, se você não fizer desse jeito, provavelmente você vai tomar um tempo muito maior na resolução desse problema, tá? Ou seja, o que é que eu tenho que enxergar aqui, Micael, para resolver esse problema, tá? Você tem que ligar de O até B. Olha lá. E aí eu vou lhe dar 5 segundos para você ver o que é que você vai fazer. De O até B, raio. Tá? Agora olha aqui, de B até o ponto médio, x sobre 2. Vamos chamar esse ponto aqui de K. E de K até O vale R mais 2, ou R sobre 2, mais x raiz de 3 sobre 2. Esse triângulo é retângulo. Então é esse o triângulo que resolve o problema, tá? Se você enxerga esse triângulo, aí você consegue resolver o problema rapidamente. Você tem um triângulo retângulo, cuja hipotenusa de A até B, ou de O até B, vale R. De B até K é igual a x sobre 2. E de O até K vai ser R sobre 2 mais x raiz de 3 sobre 2. Então, R sobre 2 mais x raiz de 3 sobre 2. Bom, o problema praticamente está resolvido. O que temos que fazer aqui é aplicar o teorema de Pitágoras e calcular o valor de x. A parte geométrica aqui acabou. Vamos para a parte algébrica, que seria então aplicar nesse triângulo o teorema de Pitágoras. Então vamos à luta agora, que agora é trabalho. Então Pitágoras o teorema de Pitágoras aqui eu vou ter r ao quadrado igual a x sobre 2 ao quadrado mais o outro lado, que é r sobre 2 mais x raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, aqui agora é ter calma. Repetimos aqui o r ao quadrado, x ao quadrado sobre 4, o primeiro resultado, mais o quadrado do primeiro, r ao quadrado sobre 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes rx raiz de 3 sobre 4, que vai ter 2 vezes 2 aqui, então 2 vezes r raiz de 3, x, já vou escrever assim, sobre 4, mais, e aqui eu vou ter o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado é 3, então 3x ao quadrado sobre 4. 4, 4, 4, 4. Eu posso passar esse 4 multiplicando o r. Então, vamos ter aqui 4r ao quadrado.
igual a x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 4x ao quadrado. Então vamos lá. Que conta é essa que eu acabei de fazer? Eu somei ali onde tem x ao quadrado. Somei essa parcela com essa, lembrando que eu multipliquei tudo por 4. Então eu tenho agora esse resultado aqui. Sobrou esse r aqui, está ao quadrado. Sobrou esse termo aqui que está multiplicando o x. Então eu vou colocá-lo aqui. Mais 2r raiz de 3, que multiplica x, mais r ao quadrado sobre 4. Como eu passei o 4, fica só r ao quadrado. Caímos então numa equação do segundo grau. 4x ao quadrado mais 2r raiz de 3 x mais o outro valor que é r ao quadrado menos 4r ao quadrado, então menos 3r ao quadrado igual a zero. Bom, etapa aqui agora para resolver essa equação do segundo grau é calcular o discriminante. Então, delta aqui vai ser b ao quadrado. Então, 2 vezes 2 ao quadrado é 4, vezes raiz de 3 é 12. Então, vai ficar 12r ao quadrado. Esse é o b ao quadrado. Menos 4 vezes 4 vezes menos 3r ao quadrado. Bom, então seu delta aqui vai ser igual a 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3, 48, positivo, mais 12, 60r ao quadrado. Então, a raiz de delta é igual... Bom, 60 é 4 vezes 15, 4 é raiz de 2. Então, aqui, raiz de 4 é 2, raiz de 15 não tem resultado exato. Então, a gente escreve raiz de 15 vezes o nosso raio. Então, raio é 2, raiz de 15 vezes R. Esse aí, o valor de raiz de delta. Nós vamos utilizar agora para achar o valor de x, tá? Então, vamos voltar ao nosso problema. Olha lá, que maravilha. X é igual a menos b. Então, b aqui é esse valor. Então, aqui a gente antecipa uma situação bem interessante, né? Então, menos 2r raiz de 3. Aqui é mais ou menos raiz de delta. Eu não vou utilizar o menos, porque vai ficar negativo. E como x é uma medida, o único resultado que me interessa é o positivo. Então, aqui 2 raiz de 15 vezes r. Olha lá que maravilha, vezes 2 vezes, sobre 2 vezes 4, que é igual a 8. Posso simplificar o 2 com 8. Então, esse 2 colocado em evidência com esse 2. Esse 8 aqui fica 4. Então, meu valor de x é igual a... Bom, raiz de 3 negativo, raiz de 15 positivo sobre 4. Então, vai ficar raiz de 15 menos raiz de 3 sobre 4, que multiplica o valor de R. Bom, fiz algebricamente, e você pergunta, mas o valor de R não é raiz de 3? Exatamente. Então, se quisermos agora o resultado do problema conforme a questão enunciou, né? A gente faz esse R aí igual a raiz de 3. Então, para o valor de R igual a raiz de 3, nós vamos ter o seguinte, x igual a... Bom, R é raiz de 3, então vamos fazer aqui fora, fica melhor. Quando eu multiplicar raiz de 15
raiz de 15 é raiz de 5 vezes 3, então é raiz de 3 vezes raiz de 5. Se eu multiplicar isso por raiz de 3, fica raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Então, 3 raiz de 5. Vai ficar aqui 3 raiz de 5, menos raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, dividido por 4. E aqui a gente pode colocar o nosso valor aqui em evidência. Então, x é 3 quartos de raiz de 5 menos 1 centímetros. Olha lá, pessoal, questão nossa resolvida. Bem interessante esse probleminha, tá? Vale a pena aí você conhecer esse problema, tá? Não está longe de nenhuma realidade nossa, nem de ser cobrado em uma prova aí que você venha fazer. Então, é sempre interessante conhecer coisas novas. Então, tá aí um problema bem interessante, bem real, bem realista, bem dentro da nossa realidade. A gente poderia ainda discutir um pouco aqui sobre o raiz de 5 menos 1 sobre 4, mas isso fica para um outro momento, tá certo? Bom, então, questão aí bem interessante, tá? E discutida e resolvida, tá certo? Bom, a gente fica por aqui. Se gostou, deixa aí os comentários. Não esqueça de fazer a sua inscrição e compartilhar o vídeo para quem você achar que se interesse, né, por esse tipo de problema. E compreender que você tem plenas condições de resolver esse tipo de situação, tá? É você confiar na sua capacidade, que os problemas eles acabam sendo resolvidos, tá bem? Bom, a gente fica por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.